Meu amado irmão, minha amada irmã, nós já estamos aí no 28º domingo do tempo comum do ano B e vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 10, nos seus versículos de 17 a 30. A palavra de Deus diz assim: Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Eu queria começar já com você o versículo 17, quando diz assim: Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou, enfim, etc. Saiu a caminhar ou saiu caminhando? Para onde Jesus estava? Se nós pegarmos o mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 1, nós vamos compreender que caminhar é esse de Jesus, porque o versículo 17 diz que ele saiu caminhando. Mas em Marcos 10:1 diz: Jesus se pôs a caminho e foi dali para a região da Judéia, pelo outro lado do rio Jordão. As multidões mais uma vez se juntaram ao seu redor e ele, como de costume, as ensinava. Então Jesus estava a caminho de Jerusalém. Subindo para Jerusalém, se pôs a caminho. E esse se colocar a caminho nos faz lembrar de outro homem na Sagrada Escritura que também se colocou a caminho. E isso nos faz lembrar de Gênesis capítulo 12, quando nós vemos a figura de Abrão, que é chamado por Deus também para caminhar. Olha que interessante. O Senhor disse a Abrão: Sai de tua terra, do meio de teus parentes, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito. Ou seja, esse partiu como o Senhor lhe havia dito significa uma obediência pronta, sem demora, para fazer a palavra de Deus. Então, a primeira palavra de Deus, segundo Gênesis 12, versículo 1, a primeira palavra de Deus a Abrão foi um convite ao abandono e à confiança. Gênesis 12, 1. Um convite ao abandono e à confiança. É o mesmo, Jesus, é claro, nós vemos em Jesus o cumprimento perfeito dessa caminhada de Abrão, ou seja, um convite ao abandono e à confiança. Deus o convida a uma grande radicalidade no desapego. Deus convida Abrão aqui a uma radicalidade, a um desapego triplo. Que desapego triplo é esse? O desapego da sua terra,
o desapego dos seus parentes e o desapego da casa dos seus pais. E o interessante é que nós também vemos isso. Um outro desapego que nós encontramos lá em Marcos, no seu versículo 4. Jesus então dizia-lhes: um profeta só não é valorizado na sua própria terra, entre os parentes e na própria casa. Está vendo? A mesma coisa. Então, ou seja, para que nós nos tornemos um profeta e sejamos chamados por Deus a entrar nesse caminho de profetismo, nós vamos ter que passar por esse caminho de desapego, de triplo desapego. Ou seja, quando Jesus diz que um profeta só não é valorizado na sua terra, entre os parentes e na própria casa, é o triplo desapego aqui pedido para Abraão: terra, parentes e na casa dos seus pais. Ou seja, para entrar nesse caminho da vontade de Deus, nós vamos ter que nos desapegar de tudo isso. Por quê? Porque o verdadeiro discípulo, o verdadeiro profeta, ele deve saber deixar atrás de si seu passado para ir a horizontes novos. Jesus experimentou isso na sua própria carne, como alguém que caminhava na vontade do seu Pai. Abraão também foi chamado a esse desapego para se tornar um profeta, para se tornar o pai da fé. E todo discípulo de Jesus também é chamado a esse desapego, a deixar o seu passado para ir em direção a novos horizontes. Mas, Padre, o que tem a ver tudo isso com com o jovem rico desse evangelho? Porque nós vemos o que Jesus fez no caminho de desapego, como diz Filipenses. Ele saiu do Pai, esvaziou-se completamente, assumiu a nossa condição de escravo. Segundo Marcos 6,4, ele experimentou essa necessidade de desapego de terra, de parentes e da casa do seu pai, da casa dos seus pais, da família. Da mesma forma que Jesus fez isso, porque Abraão também o fez, o jovem rico também era chamado a fazer a mesma coisa, a entrar num caminho de desapego da sua terra, da casa dos seus pais, dos seus parentes, da sua riqueza, para se tornar um discípulo de Jesus. Abraão compreendeu que Deus só pode encher, preencher, completar aquele que se deixa despojar de todos os seus pesos inúteis. E por que pesos inúteis? Aquilo que nós compreendemos em 2 Coríntios 12:9. Basta-te a minha graça. É na tua fraqueza que Deus revela a nossa própria força. Então, ou seja, se para nós basta a graça de Deus no seu discipulado, então nós temos que nos despojar de todos os pesos inúteis, das malas pesadas que nós vamos juntando no caminhar desta vida. Nós vamos ajuntando malas que nos impedem de caminhar tranquilamente e livremente. Então nós precisamos nos despojar de todos os pesos inúteis e proclamar aquilo que nós vemos lá em 2 Coríntios 12:9. Senhor, para mim basta-me o peso da tua graça, o peso da tua glória, que para mim não é um peso inútil, mas é o peso que me salva, é o peso da minha libertação, é o jugo sob o qual eu quero estar. Abraão, como nós vimos lá em Gênesis 12, é um convite ao mesmo tempo. O que aconteceu com Abraão e Jesus, que é o cumprimento perfeito da caminhada de Abraão, Jesus agora faz esse convite ao jovem rico, ou seja, para que o jovem rico faça o mesmo caminho de Abraão, que ele conhecia muito bem, e o mesmo caminho que Jesus fez, de se despojar inteiramente. E Jesus chama os homens a seguirem por esse mesmo caminho, só que nós contemplamos o jovem rico completamente diferente de Abraão, que não teve a coragem de se despojar e se abandonar na confiança de Deus. O jovem rico, é interessante que no Evangelho, agora nós podemos ver, por exemplo, depois que eu falei de Abraão, dessa caminhada de Jesus, nós vemos que Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Nós percebemos aqui nesse evangelho que o jovem rico
nós não vemos o nome dele. Ele é chamado de veio alguém correndo. Alguém é um homem sem nome, o seu nome é apagado. É muito interessante isso. Enquanto nós vemos em Abrão que Deus iria aumentar, acrescentar o nome dele e ele se tornaria uma bênção, porque de Abrão se tornou Abraão, ele traz em si a letra do tetragrama, ele traz em si a letra do próprio nome de Deus. Aqui nós vemos um homem que, ao invés do seu nome ser acrescido, ao invés do seu nome crescer e portar a letra do nome de Deus e se tornar discípulo de Jesus, nós vemos aqui um nome que foi apagado, um nome desconhecido, conhecido no Evangelho como alguém. E como nós sabemos que um jovem rico? Porque o próprio Evangelho vai dizer que ele era rico. Então era alguém conhecido, não por aquilo que era, mas conhecido por aquilo que tinha. Então é um nome desconhecido, apagado, um nome diminuído. Alguém sem nome, mas conhecido pelo que tinha. E o que ele tinha era a riqueza. Interessante que isso nos faz lembrar de outro evangelista que vai nos contar uma parábola. Nós podemos ir, por exemplo, em Lucas 18, Lucas capítulo 18, versículo 18, quando vai falar do rico querendo seguir Jesus, que é esse mesmo jovem rico. Lá em Lucas 18, Lucas vai falar de uma outra maneira sobre o jovem rico, vai falar aquilo que Marcos fala nesse evangelho. Vai dizer, um homem de alta posição perguntou-lhe, bom mestre. Então, ou seja, enquanto aqui Marcos vai dizer que alguém veio correndo, Lucas vai dizer para nós que é alguém de alta posição, alguém rico. Então o nome dele, ele é conhecido não pelo que ele é, mas conhecido pelo que tinha. Agora, se nós voltarmos em Lucas 16, versículo 19, aí nós vamos ver o rico e aquele pobre Lázaro. Olha o que diz o versículo 19 do capítulo 16. Havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes e dava festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro. Então percebe nessa parábola que o rico não tem nome e o pobre tem nome. O nome do pobre é Lázaro, que significa Deus me socorre ou Deus me socorreu. Então aqui o jovem rico é a mesma coisa. É alguém sem nome, infelizmente um nome apagado. Enquanto Abrão vai se tornar um homem com um nome acrescido por Deus, acrescentado pela letra do tetragrama, e era isso que Jesus queria realizar também na vida dos seus discípulos e fazer do jovem rico um discípulo seu. Mas, infelizmente, nós sabemos o que aconteceu. Ele saiu triste, sombrio, porque tinha muitas riquezas. Interessante, vai dizer aqui o texto que ele ajoelhou correndo, ou veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele. Podemos imaginar um rico que sai correndo, correu, caiu de joelhos e perguntou. Nós podemos imaginar aí, imaginemos um rico tendo tal atitude de sair correndo, se ajoelhar na frente de Jesus. São Lucas vai dizer que era alguém de alta posição, e alguém de alta posição não faria isso, de vir correndo e se ajoelhar aos pés de Jesus. E ele diz, e a frase dele, segundo o Evangelho de Marcos, é: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Bom mestre, no hebraico nós diríamos Rabi Hatov. E esse Rabi Hatov não é algo corrente, habitual na Sagrada Escritura. Ninguém diria Rabi Hatov, diria apenas Rabi. Alguns comentaristas dizem que isso nos faz compreender que esse homem, ele não fez um gesto simples diante de Jesus. Ele não agiu com simplicidade. Na verdade, ele fez um gesto teatral, mais teatral do que verdadeiro. Ou seja, ele fez um teatro de vir correndo, se ajoelhar diante de Jesus e ao mesmo tempo dizer Rabi Hatov, ou seja, bom mestre, usar palavras para fazer um teatro. O que devo fazer? É muito interessante essa palavrinha, o que devo fazer? Ou seja, ele estava tão acostumado a
a resolver as situações com seu dinheiro, que ele achou também que com seu dinheiro, com a sua riqueza, ele poderia dar um jeito de ganhar a vida eterna. Ou seja, o que eu devo fazer? O que eu devo... É com dinheiro, com a minha riqueza, que eu alcanço essa vida eterna? O que eu devo fazer? Ele achava que ele poderia dar o seu jeitinho para receber a vida eterna, sendo que a vida eterna é acolher o reino de Jesus e viver segundo o querer de Deus. Só que é interessante que essa pergunta, o que devo fazer, nós a encontramos também nos primeiros convertidos, lá em Atos, capítulo 2, já que ele perguntou o que eu devo fazer numa atitude, será que eu posso adquirir a vida eterna com a minha riqueza? Essa mesma pergunta nós a encontramos em Atos 2:37, quando os primeiros convertidos disseram: quando ouviram isso, a pregação de Pedro, ficaram com o coração compungido e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Só que a grande diferença aqui é que o jovem rico também perguntou o que ele poderia fazer. A diferença com os primeiros convertidos era que eles estavam com o coração compungido, enquanto o jovem rico não estava. E a palavra compungido no grego significa perfurado por uma lança. É perfurado como uma lança tivesse transpassado o coração. Então, ou seja, um coração perfurado pela espada de dois gumes, que é a própria palavra de Deus. Aqui, em Atos, eles se deixaram transpassar pelo poder da palavra de Deus, como diz a carta aos Hebreus, como uma espada de dois gumes que chega a dividir a alma do espírito e revelar as intenções do coração, enquanto o jovem rico não estava com o coração compungido. Interessante que o final do evangelho ainda vai dizer, Jesus vai dizer, só lhe falta uma coisa. Se está faltando alguma coisa, significa que esse jovem ainda não estava fazendo de Jesus o seu pastor. Porque o Salmo 23 vai dizer, o Senhor é o meu pastor, não me falta coisa alguma, não me falta nada. Então, se Jesus diz para esse jovem, só está lhe faltando alguma coisa, ou seja, está lhe faltando se colocar no meu seguimento, porque quem se coloca no meu seguimento como uma ovelha, nada lhe falta. Se está lhe faltando, é porque eu ainda não sou seu pastor e você não se deixa cuidar por mim como uma ovelha. Vai, vende tudo, como nós conhecemos. O versículo 22 vai dizer assim, mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza. Essa palavra tristeza, pesaroso, no grego, poderia ser traduzido como sombrio. E traz como significado sombrio como o céu cheio de nuvens num tempo de tempestade, ou seja, ele saiu envolvido em trevas e foi embora. Esse ir embora é o quê? Eu virei as costas para Jesus e virei o meu rosto para as minhas riquezas. Se ele tivesse deixado tudo, ele teria virado as costas para a sua riqueza e voltado o rosto para Jesus. E se cumpriria na vida dele o que São Paulo disse lá em 2 Coríntios, ou seja, 12:9. Basta-me, para mim basta, é o que Jesus disse para ele, né? Basta-te a minha graça. E viveria disso, da graça de Deus, que é maior do que toda a riqueza. Ele perdeu a oportunidade de ter o nome acrescentado, de fazer o caminho que Abraão fez, de fazer o caminho que Jesus fez até Jerusalém. Terminando e resumindo, é Jesus dizendo para o jovem rico, venha, caminhe comigo até Jerusalém, e em Jerusalém, no alto da cruz, seja pobre comigo, para que você possa ganhar a maior riqueza que a ferrugem não corrói e a traça não come. Mas ele preferiu virar as costas para aquele que poderia ser a sua única riqueza e voltou seu coração e seu rosto para as riquezas passageiras. E continuou com o nome apagado, desconhecido, continuou sendo alguém conhecido pelo que tinha e não pelo que era. Que o Senhor nesse domingo dê a você e a mim essa graça, a graça de nos despojarmos e entrarmos no caminho de discipulado, que é deixar o passado e ir ao encontro de novos horizontes, daquilo que Deus preparou para nós, entrando na via do desapego e da confiança total, no abandono total, na vontade e no querer de Deus. Que o Senhor lhe abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo.